Olá, terceira série. Então, hoje vamos relembrar aqui o assunto mais importante do curso de Física, né? Que são as leis de Newton, que vocês viram lá na primeira série, tá? Então, aqui eu vou passar relativamente rápido, porque eu já sei que vocês dominam esse assunto. Relembrando aqui, ó, a primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia. O que essa lei fala pra gente? O que essa lei determina? Olha só. Ela fala que todo corpo pontual continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força, tá, seja aplicada sobre ele. Uma força, ó, diferente de zero. Então, essa força aqui tem que ser diferente de zero. Uma força resultante diferente de zero. Ou seja, imagina que eu tenho um carrinho, esse carrinho está parado, em repouso. Então, a tendência desse carrinho é continuar em repouso, é continuar parado, a menos que você venha aqui e faça um empurrão nesse carrinho, tá? Então, uma força diferente de zero, uma força resultante diferente de zero. Se tem uma pessoa aqui, faz um empurrão, e vem uma pessoa para o outro lado e faz um empurrão também com a mesma intensidade, o corpo continua parado. Por quê? Porque a força resultante continua sendo zero, tá? Então a força resultante tem que ser diferente de zero para que esse carrinho entre em movimento. Então, quando o corpo estiver parado, ou seja, em repouso, eu posso afirmar que esse corpo está obedecendo à primeira lei de Newton. Força resultante está sendo igual a zero. Agora, preste atenção. Se esse corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, a primeira lei de Newton também está sendo válida. Então, aqui o aluno confunde um pouquinho. O aluno acha que só porque o corpo está parado, a força resultante é zero. Não. O corpo pode estar em movimento e a força resultante ser igual a zero. Agora, qual é a condição para que isso aconteça? Esse corpo que está em movimento retilíneo. O que é retilíneo? Linha reta. E uniforme. O que é uniforme? Velocidade constante. Então, sempre quando eu tenho um corpo em linha reta com a mesma velocidade, eu posso afirmar que a primeira lei de Newton está sendo zero. Então, a primeira lei de Newton está sendo respeitada. A força resultante está sendo zero, está sendo igual a zero. Tá? Então, se o corpo estiver parado ou em movimento retilíneo uniforme, esse movimento retilíneo uniforme a gente chama de MRU. A primeira lei é válida. A primeira lei está sendo respeitada. Força resultante é igual a zero. Para que eu tire esse corpo da inércia, agora inércia significa corpo parado ou corpo em movimento retilíneo uniforme, eu tenho que aplicar sobre ele uma força diferente de zero, tá? Uma força resultante diferente de zero. Então, vem aqui e aplica uma força, mas essa força tem que ser diferente de zero, tá? A força resultante. Bom, qual a forma matemática dessa primeira lei? Tá aqui, essa primeira lei, lei da inércia, fala que a força resultante é igual a zero. Então, sempre quando eu aplicar isso, força resultante é igual a zero, eu já sei que a primeira lei está sendo aplicada, está sendo obedecida. Observe aqui que força é uma grandeza vetorial. Então, uma soma que você tem que ser feita é a soma vetorial, tá? Cuidado com isso. Aqui é uma soma vetorial. Então, força resultante igual a zero, primeira lei está sendo respeitada. Se o corpo estiver em repouso, a tendência dele é o que? Permanecer em repouso, pela primeira lei de Newton. Quando um corpo ele está em repouso, a gente fala que ele está em equilíbrio estático. Ok? Então, se o corpo estiver paradinho ali, eu falo, opa, aquele corpo está em equilíbrio. Que equilíbrio é esse? Equilíbrio estático. Agora, isso daqui também é válido, isso daqui também é verdade se o corpo estiver em movimento. Opa, aí está confundindo a minha cabeça, professor. O corpo movimenta a primeira lei de Newton vale? Sim, mas que movimento é esse? É um movimento muito especial, muito peculiar. Esse movimento tem a acontecer em linha reta com velocidade constante. Se o corpo estiver em movimento em linha reta com velocidade constante, ou seja, a velocidade sempre é a mesma, força resultante continua sendo zero. É isso que a primeira lei de Newton está falando para a gente. E o corpo está em equilíbrio? Sim, ele está em equilíbrio. Mas nesse caso, eu vou chamar de equilíbrio dinâmico. Foi, gente? Então, a primeira lei de Newton
ela está caracterizando ali para a gente o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Estático se ele estiver parado e dinâmico se ele estiver em MRU, movimento retilíneo uniforme. Show? Bom, e a segunda lei? Essa aqui é a nossa segunda lei, também conhecida como lei da dinâmica. Lei da dinâmica. Então, o que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton nos fala o quê? Só vai existir uma variação da velocidade. O que é variação da velocidade? Mudança da velocidade. Essa mudança da velocidade nós chamamos de aceleração. Então, só vai existir a aceleração em um corpo se for aplicada uma força resultante diferente de zero. Então, força resultante está acarretando quem? A aceleração. A força resultante diferente de zero vai produzir uma aceleração. Ou melhor dizendo, força resultante é o produto da massa do corpo vezes a aceleração. Então, quanto maior a massa do corpo, maior vai ser a inércia do corpo. Se esse corpo estiver parado, a tendência dele é permanecer parado. Se ele estiver em MRU, a tendência dele é permanecer em MRU. Como que eu vou tirar essa condição, essa tendência desse corpo? Se eu aplicar sobre ele uma força resultante diferente de zero. Tá? É isso que diz a segunda lei de Newton. Para ter variação da velocidade, e essa variação pode ser tanto positiva quanto negativa, precisa ser aplicada uma força resultante diferente de zero sobre o corpo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, qual vai ser a unidade de força? Bom, a unidade de força, gente, vai ser a unidade das outras grandezas que dão origem à força. Ou seja, a unidade de força é a unidade de massa vezes a unidade de aceleração. Então, a unidade de força no SI, tá? Aqui eu vou trabalhar com a unidade no SI, vai ser o quilograma vezes metro por segundo. Então, você pode usar essa unidade aqui, tá? Toda essa unidade. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá? Não pode escrever esse quadrado aqui. Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Mas isso daqui a gente simplesmente condensa e chama de Newton. Tá? Então, unidade de Newton, unidade de força é o Newton. Tá? Unidade de força é o Newton. Uma unidade que não está no SI, mas é muito usada pelo linguajar científico, tecnológico, desculpe, muito usado pelo linguajar tecnológico, é o quilograma-força. Tá? Quilograma-força. Então, isso aqui é uma unidade de força também muito usado no mundo tecnológico. Unidade de força, quilograma-força. Tá? Bom, quando o corpo estiver realizando um movimento curvilíneo, né, uma tendência aqui de fazer um movimento circular, vai existir sobre ele uma força que aponta para o centro da trajetória. Essa força é o que nós chamamos de força centrípeta. Então, centrípeta para dentro. Tá? Então, a força centrípeta é a massa do corpo, velocidade ao quadrado do corpo, dividido pelo raio da trajetória. Tudo bem? Então, isso aqui é a força resultante centrípeta. Sempre vai existir quando o corpo fizer um movimento curvilíneo. E essa terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação. O que afirma essa terceira lei? Para toda ação, existe uma reação de mesmo modo, mesma direção, em sentidos contrários, tá? Porém, com sentidos contrários. Então, observe aqui, ó, que eu coloco o corpo A interagindo com o corpo B. Lembrando, não pode esquecer, que essa interação fisicamente pode acontecer de dois modos distintos. Pode ser uma interação de contato, né, quando existe contato, e uma interação a longas distâncias, quando existe um campo ali. Tá? Então, quando existe um campo, é uma interação à distância. Aqui dá para ver que a interação é de contato, os dois corpos estão em contato. Então, o corpo A encosta no corpo B, ou seja, o corpo A está interagindo no corpo B, ou o B está interagindo com o corpo A, vão surgir aqui um par de forças. Então, presta atenção, as forças sempre surgem em pares. Isso é importante, tá? As forças sempre surgem em pares.
Então aqui, ó, força que A aplica em B. Observe que a força que A aplica em B está em B. Isso é importante, hein? Força que A aplica em B está em B. E a força que B aplica em A está em A. Tá? Então isso daqui é um par de ação e reação. Por quê? Porque possuem exatamente o mesmo módulo, mesma intensidade, mesma direção, porém com sentidos contrários. E, gente, isso é importante, hein? O par de ação e reação sempre atua em corpos distintos. Tá? Então, se a ação está no corpo, a reação está no outro corpo. Se a ação está no corpo, a reação está no outro corpo. E não faz diferença eu determinar quem é ação e quem é reação. Então eu posso vir aqui e falar que essa é ação e outra pessoa vem aqui e fala que essa é a reação. Os dois estão corretos. O Newton ele não faz essa distinção, quem é ação e quem é reação. Uma vez que eu chamei uma força de ação, a outra vai ser a reação. Tudo bem? Matematicamente, como que eu posso escrever essa terceira lei de Newton? Assim, ó. Força que A faz em B é igual a menos a força que B faz em A. Por que esse menos aqui? Esse menos só está falando que as forças possuem sentidos opostos. Tá, gente? Um exemplo aqui da ação e reação, a terceira lei de Newton. Ó, você dá um chute em uma bola, então a força que você aplicou na bola está na bola. E a bola reage aplicando uma força no teu pé. Tá? Então observe, ó, mesma direção, sentidos opostos, mesma intensidade. Então é um par de ação e reação. Observe que essa força aqui na bola e no pé da pessoa só existe quando existe o contato. Então eu preciso ter um contato aqui, tá? Eu tenho que ter um contato para que as forças existam. Então Newton fala isso. Força é um resultado de uma interação. Só existe força quando os corpos estão interagindo. Uma vez que a bola não está mais em contato com o pé da pessoa, não existe mais força, mas o movimento continua. Então a força pode acarretar o quê? O movimento. A força acarreta o quê? Variação da velocidade. Isso nós já vimos. Mas só existe força quando os corpos estão interagindo. Aqui é uma interação de contato. Então só existe essas forças quando os corpos estão em contato. Não existe mais contato do pé com a bola, não existe mais força. Um outro exemplo super importante é a força-peso, que muita gente chama apenas pelo apelido dela, que é a força da gravidade, ou força gravitacional, né? Que é responsável aqui, ó, por uma interação à distância. Então observe que esse corpinho aqui, essa bolinha, não precisa encostar no planeta Terra para que exista a força-peso. Então o planeta Terra ele tem um campo gravitacional, tá? Ele tem um campo gravitacional que vai influenciar os corpos na superfície do planeta. Eu não preciso encostar no planeta Terra para que exista força-peso. Tudo bem, gente? Então isso é um tipo de interação à distância. Então olha só, a Terra está puxando aqui esse corpinho com uma força, P1, ou esse outro corpinho com P2, esse outro corpinho com P3. A Terra está puxando. Agora o corpinho vai reagir, aplicando uma força no centro do planeta Terra. Ó. Então observe que esse cara aqui e esse cara aqui, ó, esse e esse daqui, eles formam um par de ação e reação. Por quê? Possuem a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Aqui também, ó, esse forma um par de ação e reação com isso daqui. Esse forma um par de ação e reação com isso daqui. Então, onde está a reação da força-peso? No centro do planeta Terra. Tudo bem? E você não pode esquecer que o peso, a fórmula matemática, é m vezes g. Tá? Então, peso é m vezes g. Quem é g? A seção gravitacional, tá? Aqui, ó. Só para a gente exemplificar, né? Ó. Então, aqui eu tenho peso, que é o planeta Terra está fazendo no corpinho, não está encostando. Aqui eu estou encostando, mas o peso ainda continua? Continua, tá? Então, o planeta Terra não importa se você está encostando ou não. A força-peso sempre vai estar existindo. Porque quem está fazendo a força-peso é o planeta Terra que gera esse campo gravitacional. E não importa onde que eu esteja no planeta Terra, ele sempre vai estar exercendo essa força-peso. Tá, gente? Um exemplo aqui, ó, só para a gente fechar. Então, tem uma mesa apoiada no planeta Terra e tem um corpo em cima da mesa. Esse corpo em cima da mesa vai estar exercendo um peso nele? Sim, ó, vai estar exercendo um peso. Tá?
Aqui eu só representei a força desse quadrado aqui, desse corpo retangular, mas a mesa também tem um peso. Tudo bem, gente? E observe que o peso sempre aponta, ó, para o centro do planeta Terra. O peso, ó, sempre aponta para o centro do planeta Terra. Essas outras forças aqui, essa normal, nós vamos falar mais tarde. Mas o que é importante aqui é essa força peso aqui, ó, apontando para o centro do planeta Terra. Quando eu vou desenhar a força que está atuando em um plano inclinado, eu tenho que imaginar o planeta Terra. O planeta Terra está aqui, ó. Tá? O planeta Terra está aqui. Então a força, muito aluno vem aqui e coloca o peso assim, ó. Coloca o peso assim, ó. Mas se eu colocar o peso assim, observe que não está no centro do planeta Terra. Então está errado, tá? Então a representação dessa força está errada. Então não tem que representar aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apontar esse P exatamente para o centro do planeta Terra. Ó. Então P exatamente para o centro do planeta Terra. Tá? Tudo bem, gente? Então por hoje é só para relembrar as leis de Newton. Até a próxima. Tchau, tchau.